Pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês versículo do dia, amém? E o versículo do dia se encontra em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 12. Nós vamos falar aqui do conflito, que estava ocorrendo, na vida de Isaac, tudo por causa do poço que era dele, Tudo por causa, da água, que começou a surgir dentro desse poço, porque o poço existia, mas estavam entulhados, E quando era tirado aqueles entulhos, cavava-se mais fundamente e a água brotava. Então a briga que ocorreu foi tudo por causa da água, porque ninguém queria ter o trabalho, de desentulhar, Creio eu que é mais difícil você desentulhar do que você cavar um poço, Quem já teve um poço sabe como que é, E eu já presenciei um poço, que era da minha avó. Ela tinha um poço e esse poço estava tudo entulhado. Um exemplo aqui que me fez a lembrança, Esse povo estava entulhado, poço entulhado, com muitas pedras, muita areia. E mesmo assim a água ficava brotando, Porque aquele poço, ele era fértil, E para cavar ele, daria trabalho, porque tinha muitas pedras grandes. Imagine esse poço aqui, que era de Abraão, que passou agora a ser de Isaac. Os filisteus começaram a entulhar, Mas nós vamos ver aqui já, para podermos entender o que estava acontecendo, Porque a inveja estava predominando aqui no meio de Isaac. Não suportaram a colheita, não suportaram ver ele prosperando, Ou seja, a bênção já estava sobre a vida de Isaac, Por isso que ele prosperava, onde ele colocava a mão dele, prosperava. Aonde ele estava, a bênção do Senhor estava sobre ele. E os filisteus não entendiam isso. Então eles queriam pegar aquilo que era de Isaac, porque eles achavam que aconteceria com eles. Eles não queriam pegar as coisas no começo, eles queriam pegar já pronto. E aqui começou a haver o conflito, entre eles, porque eles não estavam suportando a bênção de Deus sobre a vida do Isaac. E vamos ler aqui no versículo 12. Naquele ano, quando Isaac plantou lavoura, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor abençoou. Quem tem a bênção do Senhor, vai manifestar o fruto dessas bênçãos. Ou seja, quem tem a presença de Deus, quem tem um abençoador na sua vida, vai manifestar os frutos, E Isaac era um homem de Deus, temente a Deus, E as obras das mãos dele eram abençoadas. Então faz a diferença, assim, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, E aqui nós vamos ver que Isaac, ele prosperou e se tornou rico e influente, Então ele adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois, tantos servos que os filisteus invejavam. Ou seja, não só foi somente de alimento, de cereais que ele colheu, na lavoura dele, não só foi 100 vezes mais dos cereais, mas também foi os rebanhos e as ovelhas, os bois, Os rebanhos de ovelhas, de bois, Então, ele começou a prosperar, aquela quantidade começou a crescer. E os filisteus começaram a invejar. Por que começaram a invejar? Porque eles ficaram de olho na abundância de que Deus tinha dado para ele, Então, nós sabemos, que a inveja é pior do que a obra de feitiçaria. E a inveja vai manifestar em ações. Nós vamos ver aqui que essa inveja não ficou somente no pensar e no sentir. Essa inveja foi colocada em prática para tentar tirar a paz de Isaac. O inimigo queria provocar confusão, queria provocar briga, ira. O inimigo queria tirar o que havia de melhor na vida de Isaac, que é a presença de Deus. Mas só que Isaac não trocou a presença de Deus pelo prato de lentilha, ou seja, não trocou se desgastando. Ele não trocou pelo que o inimigo estava dando a ele. O inimigo estava dando naquele momento confusão, perturbação, mas só que ele
não quis o que o inimigo estava lançando. Ele foi sábio, prudente, se desviou do mal. E com isso, né, eles achavam que estava se beneficiando. Nós vamos ler aqui por completo. Eles acharam que estava se beneficiando no sentido de ver que Isaac estava largando tudo. Isaac estava deixando para trás, né? Conseguimos fazer, fizemos ele sair, ele largar, ele desistir. Mas só que aparentemente Isaac estava perdendo, mas só que ele estava ganhando. E nós estamos vendo aqui que essa foi uma oportunidade que o Senhor achou, que o Senhor encontrou de habilitar o servo dele, de abençoá-lo, né? De começar a trabalhar na área que Isaac precisava ser perfeito para assim Deus abençoar, assim Deus chegar aos propósitos dele, fazer ele prosseguir com os propósitos já preparado, né? Então nessa ao qual o inimigo tentava tirar, ele não dava brecha, ele não dava lugar, né? E os filisteus invejavam porque a luz de Deus estava sobre ele. E a luz de Deus estando sobre a vida dele, né, refletia, né, na prosperidade, nos frutos que ele estava dando, a fidelidade dele para com Deus, a obediência dele para com Deus, fez com que as bênçãos do Senhor alcançasse, fazendo assim também aqueles que não temiam a Deus, visse, né, esse Deus grandioso, esse Deus poderoso, que era na vida de um servo fiel, de um servo que temia a Deus. Por isso, os filisteus fecharam com toda a terra os poços de Isaac. Ó, a inveja, como eu mencionei, ela foi colocada em prática. Eles viram que eles estavam prosperando. Eles foram lá, começaram a entulhar os poços de Isaac, colocaram pedra lá. Ficaram com raiva, né? O diabo é assim, quando vê que os frutos está se manifestando, a presença de Deus está crescendo, né? O inimigo começa a se manifestar, né? Era justo aquele que estava plantando ter uma boa colheita, porque ele cuidava do plantio, ele se dedicava no plantio, né? E assim teve uma boa colheita. Então, ele trabalhava para isso. Acontece, Isaac, ele pôde sentir essa presença negativa, ele pôde sentir pelo comportamento dos filisteus, pelo semblante, né? Porque quando eles começam a contemplar, né, dos frutos de Isaac, né, o semblante começa a cair, o semblante começa, o tratamento começa a ser diferente, né? Quando não tem nada, quando não está se prosperando, quando os frutos ainda não estão sendo manifestos, né? Tá todo mundo se dando bem, mas depois que as bênçãos começam a aparecer, que começa a vir a colheita dos frutos da obediência, né? O que acontece? Começa a haver ação de rosto, começa já a tramar, começa a perversidade, começa a colocar-se em prática o que está planejando, colocar em prática as suas maldades, as suas ruindades. E o que fizeram aqui foi ruindade para com Isaac, né? E agora ele iria sentir que ali naquele momento o lugar estava ficando pequeno para ele, porque eles já não queriam Isaac naquele lugar. Eles já estavam querendo expulsar Isaac daquele lugar. O momento de Isaac estava acabando nesse lugar aqui, porque estava pequeno para ele no sentido que se ele ficasse ali, muitas coisas iriam acontecer com Isaac, né? Pois ali não havia luz, os filisteus não temiam a Deus, né? E o Senhor queria tirá-lo também daquele lugar, porque ali habitava pessoas que não temiam a Deus. Isaac temia a Deus. Então, aonde a escuridão, o servo de Deus não pode ficar, né? Porque quem não tem a presença de Deus vai manifestar esse comportamento, essa ação, né? Agora, quem teme a Deus, estando no ambiente, né, não vai fazer o mal, mas vai se sentir tentado, ou até vão manifestar essa ação da inveja. Também ocorre isso, né? Mas estamos falando aqui
de um lugar onde ele estava que não temia a Deus. E Deus tirou dali porque não temia. O mal já estava sendo colocado em prática, poderia ter sido pior, mas Deus guardou. Mas o que veio para mal acabou beneficiando os propósitos de Deus, porque Deus queria trabalhar no Isaac. Deus queria, naquele momento, ensiná-lo, né? E ele estava observando o comportamento do servo dele. E a Bíblia vem mencionando aqui, por isso os filisteus fecharam com toda a terra, todos os poços de Isaac que tinha sido cavado pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Então, a situação estava tão difícil, né? As perseguições começaram a surgir contra Isaac, e Abimeleque já não tinha mais o que fazer. Abimeleque começou a falar já com Isaac: Isaac, aqui não é o teu lugar, vai para outro lugar. Você tornou-se poderoso demais para nós, ou seja, o que estava no coração foi manifesto no falar. O problema não era Isaac, o problema era o que Deus tornou, é o que Deus tinha tornado ele, né? O problema não era Isaac, o problema era as bênçãos de Deus que estavam sobre Isaac, né? Que fez com que eles se revoltassem, com que eles invejassem Isaac, né? Então, aqui vem dizendo, ele mencionou, você se tornou poderoso demais para nós, ou seja, nós não suportamos a presença de Deus, não suportamos a sua colheita. Seus rebanhos cresceu, né? De ovelhas, de bois, de cereais, e a gente já não sabe como lidar com você. Não tem mais clima aqui. O jeito é você sair, Isaac, desse lugar, né? Vai para outro lugar, Isaac, disse ele. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar. Então ele pegou e foi embora, porque ele já estava vendo, né, que os filisteus já não eram mais conforme era, né? Reabriu o poço que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. Então ele foi para Gerar, ele colocou lá em Gerar a tenda dele, e aonde os filisteus tinham ido nas cidades, aonde os servos de Abraão, seu pai, tinha cavado os poços, que já foram entulhados pelos filisteus, e ele foi e começou a abrir com os seus servos, né, esses poços, né? E o servo de Isaac também cavou no vale de Gerar. Então, ali, quando eles começaram a cavar, né, encontraram uma fonte de água corrente. A felicidade foi tremenda, né, porque sabemos que o calor, né, e eles estavam em outro lugar, outra cidade, né, e eles estavam sentindo sede, também iria suprir outras áreas para ele, né, essa água beneficiaria eles também. E quando assim ele cavar, a água corrente começou a brotar, daquela fonte começou a jorrar, eles ficaram felizes, mas vai ter um desfecho aqui. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, né? O servo de Isaac estava cavando, e naquele momento, né, encontrou a fonte, e veio os pastores de Gerar começaram a entrar em conflito, discutir com Isaac, que aquele poço não era de Isaac, era deles. O poço estava parado, estava entulhado, mas só que eles não estavam ali. Mas desde o momento que ele começou a reconstruir, começou a se dedicar, começou a colocar em ação o que ele queria, se esforçando, né? E depois do esforço vem o que? A bênção, vem agora o que eles estavam querendo, a água. Mas só que os pastores de Gerar começaram a querer dizer que o poço não era de Isaac. O poço era de Isaac por direito, porque era de seu pai Abraão. Mas a confusão estava ali já sendo armada. Ele não queria deixar Isaac tomar posse do poço que eles cavaram e tiraram o entulho, né? E começou a bater pé firme. E por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Aí sabe o que o Isaac fez? Ele largou aquele poço
e foi abrir poço em outro lugar. Quando assim ele abriu poço em outro lugar, né, houve conflito por causa desse poço. Imagina, você largar um poço, você não discutir e ir cavar outro. Então a paciência que ele estava tendo e o Senhor observando, né, que ele não estava cedendo ao inimigo, que ele não estava entrando na do inimigo, né? E ele chamou, né, Isaac chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. E dessa vez ninguém discutiu por causa dele. Então ele foi lá para outro lugar e começou a cavar e ninguém brigou por ele. E se ninguém brigou por ele, ele chamou aquele nome de Rehobote, né? E disse assim: finalmente o Senhor criou esse espaço suficiente para prosperar nesta terra, né? Então ele falou: então foi esse lugar aqui que o Senhor preparou. E dali Isaac se mudou para Betseba, né? Onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Senhor, seu Deus, Abraão. Não tenha medo, pois eu estou com você e o abençoarei. E ali, quando ele foi para esse lugar, ele teve a resposta de Deus, a confirmação de Deus, Deus encorajando, falando que seria com ele, estaria com ele, abençoaria ele, iria multiplicar a descendência dele e tornaria a descendência dele numerosa, né, em grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao seu servo Abraão, ao meu servo Abraão. Isaac continuou ali. E Isaac construiu ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou acampamento naquele local. Teve a confirmação de Deus que ali seria abençoado, né? E ele fez o altar para o Senhor naquele momento e começou a buscar, invocar a Deus. E ali foi a confirmação e ele armou o seu acampamento naquele lugar, né? E os servos cavaram outros poços, né? Então ele teve a bênção do Senhor, eles ficaram ali e ele se estabeleceu ali, não houve mais confusão, né? E Deus encorajou, disse que não vai ter mais problema, para ele não temer, porque aquele lugar ali já estava a bênção de Deus, ele se estabeleceria ali, seria abençoado e Deus iria multiplicar as descendências deles ali e iria tornar uma nação, uma grande nação, né? Então ele manteve a paz, mas você vê que esse levante veio para treinar, veio para beneficiar os propósitos de Deus, né? Claro que ninguém quer estar em um lugar, um ambiente como esse, né? Que é desproporcional, né? E neste momento ali, né? Não foi fácil, a paciência dele foi colocada à prova, né? E nós, filhos de Deus, vivenciamos também esses dias, né? Não é diferente, né? Se aqui já estava vendo isso, imagine nos dias atuais, né? Que nós estamos vivenciando, né? A luz de Deus vai manifestar o que é de pior na vida das pessoas, né? O diabo vai manifestar. E quem dá lugar vai ser usado com força, vai ser um instrumento do inimigo mesmo, né? Então, os filhos de Deus que têm a luz vai incomodar porque a presença de Deus, ela incomoda aqueles que estão na escuridão, sim. Aqueles que saem da palavra de Deus, da rota certa, eles acabam ficando na escuridão e acabam olhando com maus olhos. Acaba olhando com maus olhos, o corpo passa a ser de treva, né? E assim está dando lugar ao inimigo, né? A Bíblia diz: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Então, e vem advertindo: vê se a luz que é em ti não seja treva. Vê se a luz, porque uma vez tendo a luz, pode ser que as trevas estejam. Então, se não está tendo luz, é porque está tendo treva. Porque uma vez já tinha luz e deu a liberdade às trevas. Saiu dos propósitos de Deus. A brecha entrou e assim o mal está prevalecendo. Então, o que eu quero te dizer, que o inimigo é invejoso. O inimigo teve inveja de Jó. Ele ficava observando Jó, a fidelidade de Jó, a obediência que ele tinha para com o Senhor.
né? Ele ficava lá vigiando, procurando uma brecha, querendo tocar, se andando, né? E quando não tinha, né? Queria criar, né? Queria tocar, dizendo que ele era fiel, porque ele era próspero, que o Senhor era com ele, que ele era fiel, mas basta não ter o que ele tinha, que ele ia blasfemar, que ele ia largar o Senhor. Mas não foi bem assim, né? O diabo, ele nos observa nos detalhes, para assim poder agir com astúcia, né? Agir com astúcia, essa é a verdade. Porque o intuito dele é o quê? Matar, roubar e destruir. Ninguém vai destruir aqueles que estão de pé, aqueles que estão firmados sobre a rocha. Ninguém vai querer destruir à toa. Ninguém vai querer destruir aqueles que estão derrotados, que estão no pecado, que estão longe de Deus. Vão querer destruir aqueles que estão firmados, que estão na rota certa, né? Por quê? Porque o diabo quer parar aqueles a quem Deus a levantou. Porque o diabo, ele não fica satisfeito, né, com o servo ao qual Deus levanta para ser instrumento de bênção na vida das pessoas. E com isso, vai suscitar ira. O que ele mais usa são a arma e a língua, pois é, a língua afiada, né? Ele vai usar a língua, pois é onde tem força, onde ele consegue dominar. Nós sabemos que o inimigo usou a língua, usou a serpente para induzir a Eva a comer do fruto proibido, que Deus falou que não podia comer, porque eles morreriam, os olhos se abririam. Mas ela disse, não é bem assim, vocês não vão morrer. O que Deus falou para vocês aí é mentira. Tirou a credibilidade de Deus e, em pequeno tempo ali, conseguiu convencer a Eva de comer. Tirou a credibilidade de Deus, dizendo que Deus era mentiroso. Não conhecia a serpente, conheceu naquele momento e já deu a credibilidade para a serpente. E Deus, que já havia conhecido, né, deixou a palavra de Deus cair por terra, né? Então, o que eu quero te dizer é que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela não cai por terra, ela é verdadeira, né? Quem vive tirando a credibilidade é a serpente, é o diabo, que tentou tirar o tempo todo de Deus e ainda age dessa forma, tirando a credibilidade dos servos de Deus, criando uma identidade que não é nossa, trabalhando com a sua língua, difamando, denegrindo, tirando credibilidade e perseguindo os filhos de Deus. Porque os fracos, eles agem assim. Temos que suportar a fraqueza dos fracos, né? Porque os covardes agem dessa forma. Não chega e fala para você, não te suporto, não gosto de você, quero acabar com a sua vida. Não fala. Eles mandam, eles pagam, eles manipulam, se é necessário, coloca até a cidade contra você. Porque não suporta a presença de Deus na sua vida. Quer ver você dando errado, não quer ver você bem. Agora eu digo, Deus está nesse negócio? É o diabo que está aí ou é Deus que está aí? Não, jamais Deus vai agir com injustiça. É o diabo que a domina, é o diabo que está ali agindo por detrás e deixando Deus irado e acendendo a ira de Deus cada vez mais que toca nos filhos de Deus, né? Pois quem age assim, né, já está condenado, já sabe que a fatura está chegando, né? Agem porque agem com covardia contra mulheres de Deus. Se age com mulher de Deus, imagina com homem, né? Dessa forma, tenta jogar sujo. Aqui estamos vendo o jogo sujo aqui, desse filisteu tampando, entulhando os poços, que nem era deles. Era do pai de Isaac, né? Ué, tá tampando aí por quê? Se esse poço aí é meu. Ué, tá denigrindo, tá acabando com o meu nome por quê? Se eu não sou treva, se eu não sou capa. Que fundamento está se baseando nessa aí? Que raciocínio é esse? Que mentira é essa que está vindo? Da onde está surgindo? Amostra-me que eu estou querendo saber de onde está surgindo. Me amostra onde está o erro.
Aonde está a mentira aí que está se levantando, que tá tendo vida? Qual é a mentira aí? Tem que colocar a mentira com a verdade. Para quê? Para desmascarar o inimigo, né? Para cair por terra o que está sendo feito e falado no nosso nome, entendeu? Então, é dessa forma. Os covardes correm e colocam a gente por detrás. Eles não enfrentam a gente. Eles preferem trabalhar assim, né? Mas o nosso Deus, que está contemplando os bons e maus, vem dizendo, mencionando, que ele está governando a humanidade com justiça e dos olhos dele nada escapa. Eu mencionei hoje à tarde aqui essa passagem bíblica que se encontra aqui em Hebreus, e eu vou citá-lo para não ficar somente nas minhas palavras, porque ela é muito forte e eu creio que também ela vai ficar gravada no coração de vocês, né? Eu sei que tem muitas pessoas que vão estar ouvindo essa palavra e vão ser abençoadas, né? Porque assim como muitas vezes o Isaac estava vivenciando esses dias difíceis, tem muitas pessoas assim vivenciando essa injustiça, né? Essa perversidade, né? E não são poucas pessoas, são muitas pessoas que estão andando na luz e as trevas vêm se levantando, né? Se levantando para tentar parar aquele a quem Deus levantou. Vamos ler aqui em Hebreus, porque a única coisa que não pode cair por terra é a palavra de Deus, né? Porque dele nada escapa. A Bíblia vem dizendo assim em Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Se a Bíblia vem mencionando que nada em toda a criação está escondida de Deus, nada fica em oculto por muito tempo, né? O que estava fazendo com Isaac era uma injustiça, não poderia ficar muito tempo em oculto, escondido. E Deus resolveu tirá-lo dali, porque a situação ia se agravar. E o espaço onde tem treva não dá para o servo de Deus, né? Onde tem escuridão. E aqui vem dizendo assim, nada em toda a criação está escondida de Deus, nada. Tudo está descoberto, exposto diante dos seus olhos. Tudo que é feito está perante o nosso Deus, está exposto aos olhos dele. Se está exposto aos olhos dele, o meu pode estar escondido, o seu pode estar escondido, mas nada fica em oculto perante aquele que criou os céus e a terra. Nada fica em oculto, tudo está exposto para ele, né? É para Deus que vamos prestar conta de tudo que estamos fazendo, de tudo que estamos plantando. Ou seja, quem sabe que planta não teme a colheita, não é verdade? Essa injustiça aqui que estava vivenciando, né? Era de se revoltar. Como é que pode querer tocar na vida do servo, daquele que não está fazendo nada? Você vê Isaac suscitou alguma coisa? Isaac começou a se levantar contra eles? Isaac ficou na dele, com o objetivo no trabalho dele. E o diabo estava querendo já atacar o trabalho dele. Já estava querendo tocar até no emocional de Isaac, porque tocando nas coisas dele, vai suscitar a ira dele. Vamos provocar ele, né? E o diabo é astuto, né? Porque ele trabalha assim. Então, uma pessoa que é de Deus, ela tem que dar o contrário ao que o inimigo pede, né? E aqui nós estamos falando de uma situação. Eu não sei qual é a sua história, qual é o seu problema. O que eu sei é que Deus nunca chega atrasado, que Ele é Deus que está trabalhando da maneira dele, como Ele quer. Não tem como a luz ficar perto, a treva ficar perto da luz. Vai suscitar ira, vai manifestar o que é de pior. Se daqueles que dizem ainda que tem luz, manifesta o que é de pior, imagine aqueles que estão, né, na luz, nas trevas. A gente espera qualquer coisa de gente ímpia, pessoas que não temem a Deus. E daqueles que dizem que temem a Deus, que estão manifestando a inveja, né? Então, é saber lidar com essa situação, confiando no Senhor, né? O que eu quero te dizer é que Deus cuida dos seus filhos. Ele jamais vai deixar que seus filhos sejam envergonhados, né? Você que se esforçou, você que trabalhou, você que pagou o preço, né? Que ninguém pagou, pois é, pagou um preço alto e agora querem o seu lugar, querem o seu título, né?
que é o que Deus tem para sua vida. Porque, não, agora eu vou prosperar aqui, porque Isaac conseguiu tirar a água aqui, desentulhou, agora está tendo água. Eu quero as bênçãos que está aqui. Então, eu queria a bênção da água, né? E é exatamente isso. Mas só que lugar de perseguidor sempre vai ser atrás. O povo de Deus estava caminhando, saindo já do Egito. E quem começou a correr atrás do povo de Deus foi os egípcios, querendo correr atrás, né? Estava já lá no Mar Vermelho, né? Mas quando Deus mandou, né? Fechou, e aqueles que estavam atrás, achando que ia se beneficiar atrás do povo de Deus para fazer o mal, foi lá que Deus deu a resposta pela desobediência, por não querer parar de tocar nos filhos de Deus, de querer prosseguir com a sua maldade. Pois é, né? Deus sabia onde iria parar. Eles não queriam parar, então Deus parou aqueles que estavam querendo tocar nos servos de Deus, impedindo os propósitos de Deus de prosseguir, de deixar o povo de Deus de adorar Ele no deserto, de festejá-lo, né? O que eu quero te dizer é que esse Deus que se manifestou aqui a Isaac é o mesmo que se apresenta a você, é o mesmo que te anima, é o mesmo que tem propósito para a sua vida e diz: não temas que eu sou contigo, eu vou cuidar de você. Vocês serão a própria bênção, né? E aqui a presença de Deus foi invocada naquele lugar. Foi invocado. A presença de Deus não estava só naquele lugar. Aonde Isaac estava, a bênção se manifestava, porque estava sobre ele. E eles achavam que era o lugar, que era o poço que fazia, né, o poço da água eles prosperar. Mas era a bênção de Deus que estava sobre Isaac, aonde ele cavasse, iria dar água, né? E essa fonte, ela está sobre a nossa vida. Aqueles que têm a presença de Deus, né? Aqueles que têm a presença de Deus vão ser essa fonte, essa água que vai jorrar. Essa água que não tem como entulhar, que não tem como fazer ela parar de brotar, porque é uma fonte, porque estamos enraizados, né? Na videira verdadeira. Essa presença, ela jorra, não tem como esconder, não tem como entulhar. Quem tem um poço que é entulhado, mas mesmo assim ela consegue brotar água. Mesmo entulhado, né? Ela ainda sai água, porque é farto, é fértil, né? E quem tem a presença de Deus tem a fartura dentro de si. É manifesto pelos seus frutos, né? Então, o que eu quero dizer para você, né? Que o inimigo gosta de confusão, ele gosta de levante, ele gosta de se apresentar para dizer que tem um domínio da situação, mas quem tem o domínio da nossa situação é Deus. Deus tinha o domínio em suas mãos da história de Isaac, não era o inimigo que tinha. Deus não, o inimigo não tem domínio sobre a sua vida, é os propósitos dele que se realizará na sua vida, né? O levante foi grande, o alto preço você pagou, mas a recompensa sempre vem de Deus. A recompensa vem daqueles que perseveram, daqueles que não jogam a toalha, que não largam o Senhor nas lutas, nas adversidades, continuam firmados cada vez mais nele, porque o seu coração está no abençoador, né? Alto preço, pagou, né? Perseverou. O Senhor estava ali do seu lado, cuidando, guardando você. Ou seja, nem era para você estar aqui, mas se está em tudo dai graças. Você sobreviveu aos ataques da perversidade, os ataques das invejas. Pois é, a inveja manifesta. O espaço estava aqui acabando o celular. Essa é a mensagem de Deus para o meu, seu coração. A palavra de Deus, ela é forte, ela fortifica a nossa fé. Cada palavra, ela é um sustento. Ela é para que possamos colocar em ação e passar a viver por fé e não deixar situações adversas nos dominar, né? Creia que Deus já tomou a sua causa, a sua peleja em suas mãos. Você não deve lutar com as suas próprias forças. Amém?
confia no Senhor, dá o que é de melhor, né? Busca o Senhor. Aqui, Isaac adorou a Deus, começou a buscar fazer um altar aqui para Deus, começou a invocá-lo ali, né? Então, a paz reina quando entregamos nas mãos de Deus, né? A gente passa a experimentar desse repouso, porque só experimenta desse repouso aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que têm fé, né? E assim passa a andar perseverante, confiando, né? Tudo que não é com fé é pecado. Já mencionei isso na mensagem da tarde. Vou postar amanhã essa mensagem em nome de Jesus. Eu já quero abençoar a vida de vocês e declarar que aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, está acabando aqui a bateria, não importa os levantes, as perseguições, né? Importa que Deus é com você e que operando Deus na nossa vida, nada impedirá. As bênçãos do Senhor não pode ser arrancada, não pode ser impedida, né? Porque é Ele que decreta na nossa vida, né? Então você tem que confiar na palavra. O salmista fazia do Senhor a sua torre forte, fazia do Senhor o seu refúgio e sua fortaleza. Ele fazia do Senhor, ele mostrava o Senhor, as promessas que ele fez para ele. E assim era a segurança, era a confiança, ele mantinha firme no Senhor. E nós devemos também permanecer firme em toda palavra que sai da boca de Deus, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, mas eu já quero abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau.